você que nos acompanha pela TV Canção Nova, o nosso abraço, boa noite. Estamos começando o programa Em Pauta, o nosso encontro semanal, toda sexta-feira, sempre nesse mesmo horário. E, é claro, trazendo sempre um tema importante. Estamos aí nesse mês das férias, mas ao mesmo tempo um pouco aí vivendo ainda no Brasil essa febre dos chamados reality shows, não é? Essa vida privada que é colocada frente às câmeras, e isso vai para todo o Brasil. Uns gostam, outros não gostam, uns têm opinião contrária, outros são a favor. Inclusive, a Igreja do Brasil, a pedido de muitas pessoas, emitiu inclusive uma nota. Nessa noite você vai saber um pouco o teor desta nota, também as respostas que foram dadas, e vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno mundial e que aqui no Brasil tem feito tantos adeptos, não é? Vamos conhecer um pouco essa realidade dos reality shows. Mas é claro, como sempre fazemos aqui no Em Pauta, vamos à nossa matéria inicial. O reality show tem se tornado assunto de conversas, palestras e até pauta para analista. Por conta dessa febre, no início desse ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou uma nota sobre os reality shows transmitidos pela TV brasileira. Os bispos afirmam que esses programas atentam contra a dignidade da pessoa humana, tanto de seus participantes fascinados por um prêmio em dinheiro ou por fugaz celebridade, quanto do público receptor que é a família brasileira. Constitui uma agressão impune aos valores morais que sustentam a sociedade. Por outro lado, há quem goste e muito desse tipo de programas e por isso é que fazem tanto sucesso. O Brasil apresentou nesse ano a 11ª edição do Big Brother. A maior participação popular em reality shows no mundo aconteceu no Big Brother Brasil 10, em que a final do programa obteve quase 160 milhões de votos. Só no Brasil essa febre continuou por tanto tempo e ainda serviu de inspiração para programas de outras emissoras. O termo reality show é conhecido por mostrar de forma simulada uma realidade. A ideia do programa não é haver roteiros a serem seguidos. Os participantes se expõem de forma sensual, usam frequentemente palavras de baixo calão e ainda resolvem problemas, passam por provas ou apenas decidem conviver com os outros participantes. Enquanto isso, milhões de pessoas dedicam seu tempo a observá-los. A epidemia dos reality shows, no Em Pauta desta noite. Pois é, como você acompanhou, o nosso programa realmente não tem fronteiras, não é? E também não tem muito medo de conversar sobre temas, inclusive polêmicos como esse. E é preciso falar, é preciso aprofundar, é preciso partilhar, não é? Porque senão, como ficaremos? Não é? Simplesmente somos invadidos, essas coisas vão entrando e ninguém fala ou reflete sobre a mesma. O que nós queremos nessa noite é refletir. E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Eu estava me perguntando nessa sua belíssima introdução, como sempre, que pontualiza o que é que vai ser discutido, porque nós não estamos aqui simplesmente para dar receitas, mas levantar questões. Eu estava me perguntando, será que o Em Pauta também não é uma espécie de reality show? Não é? Porque nós tratamos dos problemas que estão em pauta, estão acontecendo, é a realidade que está aí. Só que nós tratamos de uma outra maneira, né? Exatamente, Frei Moser. E para nos ajudar nesta noite a refletir melhor sobre esta temática, nós convidamos a Maria de Fátima. Ela é coordenadora da Pastoral Familiar aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, trabalha em rádio, no caso aqui na Rádio América, tem um programa Família para Família. Boa noite, Maria, seja bem-vinda ao Em Pauta. Muito boa noite.
É um grande prazer estar aqui. Boa noite, caros ouvintes. E estamos aqui para contribuir um pouquinho, né, para esse trabalho que o Em Pauta realiza tão bem, que é defender os valores da família. Em primeiro lugar, Maria, eu gostaria de pedir aqui a sua participação, por favor. O que você achou de início dessa nota da CNBB? A nota da CNBB, vale a pena você que está nos acompanhando, não foi uma nota assim voltada explicitamente para essa temática dos reality shows. A nota da CNBB está intitulada desta maneira: Nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre ética e programas de televisão. Inclusive, antes da Maria falar aqui, eu até, para você que está nos acompanhando, talvez até nem soubesse dessa questão. Então, deixa eu ler o que os bispos disseram aqui, ipsis literis. Olha, tendo chegado à CNBB diversos pedidos de uma manifestação a respeito do baixo nível moral que se verifica em alguns programas das emissoras de televisão, particularmente naqueles denominados reality shows, que tem o lucro, veja bem, que tem o lucro como seu principal objetivo. Estamos falando do lucro e não da ética, dos princípios e assim por diante. Nós, bispos do Conselho Episcopal de Pastoral, reunidos em Brasília de 15 a 17 de fevereiro de 2011, estamos falando de algo lá do início do ano, compreendendo a gravidade do problema e em atenção a esses pedidos, os muitos pedidos que chegaram à CNBB, acolhendo o clamor de pessoas, familiares e organizações, vimos nos manifestar. Estamos num país democrático, podemos nos manifestar, não é verdade? Vimos nos manifestar a este respeito. Destacamos primeiramente, veja lá, destacamos primeiramente o papel desempenhado pela TV em nosso país e os importantes serviços por ela prestados à sociedade. Nesse sentido, muitos programas têm sido objeto de reconhecimento explícito por parte da Igreja, com a concessão, inclusive, daquilo que a Igreja premia no Brasil, né? O Prêmio Santa Clara de Assis para a televisão, atribuído anualmente. Lamentamos, entretanto, que esses serviços prestados com apurada qualidade técnica e inegável valor cultural e moral sejam ofuscados por alguns programas, entre os quais os chamados reality shows. E aí os bispos continuam a nota e finalmente terminam. Por fim, dirigimos-nos aos anunciantes também, aos agentes publicitários, alertando sobre o significado da associação de suas marcas a esse processo de degradação dos valores da sociedade. Rogamos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a luz e proteção a todos os profissionais e empresários da comunicação, para que, usando esses maravilhosos meios, possamos juntos construir uma sociedade mais justa e mais humana. O que você achou dessa nota da CNBB, Maria, por favor? Realmente, a Igreja tinha que se pronunciar e foi atendendo ao pedido de várias pessoas, porque realmente esses programas, não só a TV, mas vários meios de comunicação, eles não estão sendo usados da maneira correta. E, então, alguns programas estão assim, com um nível muito baixo e isso está interferindo nas famílias. Então, é obrigação nossa, como pessoa, como conscientes que somos, né, do nosso papel educador, alertar para isso, para que isso não ocorra. Então, eu achei interessante que a nota da CNBB, ela não só alertou a TV, como também alertou os pais, os educadores. Então, assim, ela chamou todos nós ao nosso papel de não ficarmos calados quando alguma coisa acontece que vem atentar contra os valores da família. Tá certo. Aqui interessante, Frei Moser, é que duas grandes emissoras do nosso país, a Rede Globo e a Rede Record, responderam à nota da CNBB. A Rede Globo disse dessa maneira: a Rede Globo, e veja aqui o senhor, por favor, a Rede Globo é uma emissora laica, com uma visão de cultura e mesmo de comportamento social e moral, que não segue preceitos religiosos. Ponto. Temos tradição de estar no campo institucional, ao lado da maioria das causas da CNBB. No que nos refere, somos gratos pelo reconhecimento do papel positivo que a televisão aberta e privada desempenha no Brasil e concordamos
que cabe aos pais selecionar o que seus filhos devem assistir, como tudo o que pode influenciar na formação dos jovens. O telespectador é o mesmo cidadão eleitor, que a cada momento tem plena liberdade de decidir o que é melhor para si e para a sua família. Essa nota da Rede Globo. Já já a gente lê a da Record. Mas aqui eu faço a pergunta para o senhor. Laicidade, como a Rede Globo assim colocou, não significa o quê? Que cada um constrói os seus princípios éticos, quer dizer, faz o que bem entende e interessante ainda com a proteção do Estado? Como é que é essa questão, mais uma vez? Padre Hamilton, tantas vezes a gente já tentou esclarecer, mas infelizmente parece que isso não chega à Rede Globo. Aliás, a nota da Rede Globo me pareceu assim, até muito ponderada, né? No sentido de dizer, não, agradecemos que a CNBB olhe com simpatia tantos programas bons, etc. Então, nesse sentido, e também que os pais devem ajudar a discernir o que é que os seus filhos podem e como devem assistir os programas. Agora, essa questão da religião, preceitos religiosos e ética, ela ainda está confusa na cabeça de muita gente. Olha, em primeiro lugar, de alguma forma, nós cristãos somos laicos. Inclusive, lá no começo do cristianismo, no Império Romano, se dizia que os cristãos eram ateus, porque não adoravam ídolos. Então, eram ateus, né? Adoravam um único Deus. Muito bem, eu queria dizer o seguinte, de alguma forma, nós cristãos somos laicos, no sentido de reconhecer o valor das realidades terrestres e os valores que não se conjugam diretamente com preceitos religiosos, mas que remetem à natureza profunda, à identidade profunda do humano. Então, ética não depende de religião. E eu vou um pouco mais, talvez alguns telespectadores, um bispo, um sacerdote, vai dizer, opa, eu vou um pouco mais longe. A ética está num nível mais profundo do que a religião. A religião, ela explicita as exigências para que as pessoas e as sociedades possam se humanizar. Então a religião explicita, ela não impõe. É diferente. E sempre de novo se volta, não, porque a igreja impõe. A igreja não impõe nada. Ela tenta explicitar, simplesmente. Inclusive, vamos aos 10 mandamentos. Ora, gente, os 10 mandamentos, Moisés aprendeu onde? Na corte do faraó. Que ninguém se escandalize. Ele foi educado lá, no livro dos mortos, que é anterior a Moisés, você encontra praticamente os 10 mandamentos. Traduzindo, a ética, ela está aí simplesmente, digamos assim, assegurando a humanização. E nesse sentido, o Estado, os meios de comunicação, eles nunca podem se afastar da ética. Agora, tem uma coisa curiosa aqui, Maria de Fátima, que realmente nos chama a atenção. Justamente verificamos isso na matéria inicial, onde esse reality show chamado Big Brother, né, o Grande Irmão, no ano passado, na final, né, obteve aí nada mais, nada menos que 160 milhões de votos. Quer dizer, 160 milhões de brasileiros estavam assistindo. Quer dizer, de um país cuja população... Fora os que não votaram. Fora os que não... Exatamente, os que se absteram. Então, quer dizer, há muita gente que gosta, portanto, desse tipo de programa, desse tipo de atração, e que estamos aqui verificando os seus valores e contravalores. Agora, a questão que se coloca nesse momento é essa, quais são as técnicas, não é, utilizadas assim para se atrair tanta gente, a atenção de tantas pessoas? O que a gente diria nessa situação? As técnicas utilizadas, primeiro tem-se é como se fosse aquela situação que está acontecendo ali, como se fosse uma coisa normal, o que na realidade a gente sabe que não é. São situações que vão acontecendo ali e que vão expondo as pessoas e muitas vezes leva uma falsa noção de que as pessoas vão se espelhar, né, se sentem um pouquinho espelhadas naquelas pessoas que são apresentadas ali. E, devido ao problema do bombardeio da mídia, que vai falando o tempo todo, que vai mostrando, que vai dando flashes, fazendo com que pareça que aquela situação é uma situação
agradável, quando na realidade a gente está vendo que ela fica instigando lá rixas, brigas, cenas obscenas, tudo isso para quê? Esse bombardeio todo para chamar a atenção, porque infelizmente as pessoas, igual a gente vê o caso aí, por exemplo, que aconteceu há pouco tempo atrás, do rapaz que entrou numa escola e matou várias crianças. O que a mídia fez? A mídia ficou bombardeando o tempo todo para que chamasse a atenção das pessoas. Então, eles vão pegando cada caso e vão exaustivamente usando aquilo até que não tenha mais poder de atração para as pessoas. Então, eles vão usando o máximo, vai mexendo para que isso faça com que a audiência vai aumentando, o Ibope vai acontecendo, mas as pessoas não param para pensar se isto é correto ou não, o que está causando toda essa exposição, toda a imoralidade que acontece nesses programas, os contravalores. Então, é importante que realmente a gente chame atenção para isso, para que a gente tenha o senso crítico de não permitir que isso seja levado como se fosse uma coisa natural. Pois é, aí vem uma questão, Frei Moser, que a gente não se deixa de perguntar de modo nenhum, não é? Mas o que faz com que essa fascinação aconteça, essa espécie de voyeurismo, né? Voyeur quer dizer aquele que olha, gosta de observar os outros, está ali escondidinho, então é a câmera oculta, não é? De pessoas que compram pacotes fechados e ficam ali, às vezes, horas e horas observando a vida ali. O que fascina? O senhor segura aí, pensa aí, rapidamente. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí. Já já estaremos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando sobre esse fenômeno dos reality shows, tá certo? Rápido intervalo, já já estaremos de volta.